Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Você acompanha também por outras plataformas, que não é o canal do YouTube. Seja bem-vindo. Você pode se inscrever no canal do YouTube, lá tem também na descrição do vídeo, tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode participar para receber os conteúdos do canal e também as formações bíblicas. Temos uma escola de teologia bíblica e temos as formações, você pode participar e aprofundar o conhecimento das Sagradas Escrituras. E todos os dias meditamos o Evangelho, e hoje o Evangelho, Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Então vamos acolher com o coração aberto essa mensagem do Evangelho de hoje. Deixa teu comentário, curte e ajuda aí a plataforma a levar esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar juntos. Diz assim o Evangelho. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma cena que nos leva a uma grande reflexão. Aqui, o mar agitado, símbolo das forças ruins, das forças do mal. Era uma concepção que se tinha antigamente. O mar agitado ali simbolizava as forças do mal, forças contrárias. Jesus tem autoridade sobre o mal, sobre as forças contrárias. Jesus está ali presente. E os discípulos estão amedrontados. Nos lembra o povo também lá do Antigo Testamento, na travessia do Mar Vermelho, o caos que as pessoas passavam, muitas tribulações, muitas perseguições, a escravidão que o povo passou, os exílios que o povo passou, ou seja, lembra todo um caos, muitas forças contrárias àquele povo que estava passando por muitos desafios. Aqui também nos lembra as primeiras comunidades cristãs. O Evangelho nos lembra o início, aquele momento de perseguição por parte do Império Romano, também de dentro do judaísmo, forças contrárias e as pessoas com medo. A barca aqui, que é símbolo da igreja, sendo agitada pela perseguição, sendo atormentada pelas forças contrárias e as pessoas sendo amedrontadas, desanimando na fé, na caminhada. Por isso são repreendidos. Jesus repreende os seus discípulos a terem fé. Precisa ter fé, confiar. Em meio ao caos, em meio às forças contrárias, o Senhor está presente. Ele não desiste, Ele está ali. Pode até parecer que está dormindo, porque às vezes a gente não percebe, parece a presença de Deus quando o momento de perseguição chega. Com os discípulos, os primeiros cristãos, talvez duvidaram da presença de Jesus, aquela presença misteriosa, aquela presença abstrata. Jesus não estava mais ali com eles de carne e osso, eles estavam tentando entender essa nova forma de presença e parecia que Jesus não estava ali ou estava dormindo. Então, imagina o medo, o pavor diante de tanta perseguição, porque estou falando de perseguição mesmo, risco de morte, prisões, açoites. Estou falando de perseguição, não é essas coisinhas que a gente enfrenta hoje nas nossas comunidades, um falando mal do outro, aquela coisinha lá que um não gosta e o outro já sai, vira o beicinho para lá e quer sair da comunidade. Não estou falando disso, estou falando de perseguição mesmo. Estou falando de perseguições, de morte, ameaças de prisões, eu estou falando disso. Então a barca estava sendo agitada, a barca da igreja era muito agitada por ventos contrários da perseguição. E é claro, o pavor, o medo é natural, mas Jesus está ali. Jesus está ali
naquele barco, que é a igreja, parece que está dormindo, mas ele está presente. E ele tem autoridade sobre o mal. Ele tem autoridade sobre as forças contrárias. Não desiste. Talvez em alguns momentos a gente passe por momentos difíceis, forças contrárias que querem abalar a nossa fé, querem agitar a barca da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa igreja, mas Jesus está presente. Pronto, acabou. Isso é o que nós devemos ter no coração. Jesus não abandona a sua barca. Jesus tem força, tem poder sobre as forças contrárias, sobre o mal. Por mais que as coisas pareçam estar agitadas, conturbadas, mas Ele pode reinar com a sua paz. Ele é príncipe da paz, Ele está presente. E esse dormir aqui de Jesus tem um sentido teológico. O dormir aqui significa uma confiança. Lembra também de José que dormia, né? José estava dormindo, vem o anjo e fala com ele, ou seja, é alguém que recebe uma notícia daquelas, alguém que sabe que tem a mulher grávida, não sabe de quem é, fica naquela dúvida e ele dorme, ou seja, alguém que confia, que sabe que Deus está no controle das coisas. Esse dormir tem um sentido teológico. Nós também muitas vezes precisamos dormir, ou seja, precisamos baixar a guarda. Uma pessoa quando está dormindo, ela está vulnerável, nós precisamos estar vulnerável à ação de Deus. Precisamos baixar a guarda, deixar Deus agir, confiar. Talvez você esteja precisando. Descansa, confia em Deus, dorme, descansa. Confia que Deus está no controle das coisas. Finalizando nossa reflexão, me lembrei do Papa João 23, que quando ele assumiu a igreja como Papa, na primeira noite ele não conseguiu dormir. Preocupado porque era uma responsabilidade muito grande, e aí sem dormir, sem conseguir dormir, preocupado com tantas coisas, ele disse que sentiu a voz de Deus falando com ele, dizendo: Ângelo, era o nome dele, Ângelo, a igreja é minha ou é sua? E aí ele, claro, respondeu: é sua, Senhor. E aí Deus fala para ele e diz: então dorme sossegado. Então, se essa situação está na mão de Deus, confia. Tua família, toda essa situação, confia. Saiba que Jesus está ali, Ele tem autoridade sobre os ventos contrários, a barca não vai afundar. Confia, por mais que esteja agitada, mas confia. Faça a sua parte, é claro. Os apóstolos, os discípulos ali eram pescadores experientes, podiam fazer a parte deles como pescadores. Talvez já tivessem tentado de tudo, mas só a lógica humana, só a estrutura humana não foi suficiente, precisaram recorrer a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte humana, o nosso esforço humano. Se vê que não vai dar, nós estamos ali. Deus está ali para realizar o impossível. O possível está ao nosso alcance e o impossível está na mão de Deus. Então confia, se você já fez o possível, tentando resolver, é a tua família, tá, mas cuidado, tem a sua parte, veja qual é a sua parte. Tá difícil, tá tendo divisão, tá tendo problemas na família, mas será que não é você que tem que mudar um jeito de ser, de falar? Será que não tem que arrancar esse rancor do coração, essa mágoa? Faça a sua parte também. E aí, se você fizer o que está ao seu alcance e não der certo, aí você recorre a Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Mas pense bem, faça a sua parte. Talvez Jesus repreendeu os discípulos ali pela falta de fé deles, pelo medo deles, eles foram repreendidos porque talvez eles tivessem como resolver, eram pescadores experientes. Podiam resolver ali, mas já foram recorrer a Jesus, não sei. Às vezes a gente quer que também as coisas não passem de mágica, mas espera aí, tem a nossa parte, não esqueça. E vamos então refletir nesse evangelho de hoje, sabendo que o nosso Deus tem autoridade sobre o mal e Ele está conosco, está na barca, Ele não vai abandonar. Confia, dorme, sossega o teu coração. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.